e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a comunicação. Uma das coisas que a gente percebe que mais contamina o ambiente é esses desequilíbrios da comunicação. E quando a gente pensa em desequilíbrio, pode ser de várias formas. Tanto aquela pessoa que ouve algo que não gosta e aí acaba segurando para si, então aquela pessoa que fica irritada daqui a pouco com a informação, mas ela segura, ela engole, como a gente diz aqui, engole sapo, né? Então aquela pessoa que fica engolindo, não fala o que pensa e acaba descontando tudo isso no corpo. Ou também aquela pessoa que tu não pode falar nada, que ela já tá explodindo, já tá brigando, então tu acaba sempre pisando em ovos, como a gente diz. Então, eu acho que a gente pode começar falando dessas duas vertentes de comunicação. Até porque a comunicação falha pode ter vários caminhos, né? A comunicação pode se dar com a tua expressão fala muita coisa, então também já é uma comunicação que para quem está recebendo essa comunicação e na forma dessa expressão daquilo que está vendo, já pode afetar de alguma forma as próprias palavras negativas, a própria falta dessa comunicação também é um desequilíbrio, então existem sim várias formas de uma comunicação ela tá aqui em equilíbrio ou desequilíbrio, conforme aquilo que tu fala, aquilo que tu emite, ou conforme aquilo que tu recebe ou deixa de receber, né? E é perfeito pensar que comunicação não é só sobre o que se fala, é sobre atitudes, sobre muita coisa envolvida, né? Achei bem interessante isso. Afinal, tudo que a gente faz é uma forma de comunicar e de expressar aquilo que a gente está sentindo. Então, a gente pode não falar nada, mas somente com o nosso olhar, com a nossa expressão, com aquilo, um movimento que a gente faz, a forma como a gente faz alguma coisa, a gente já está comunicando algo que a gente está sentindo ou querendo passar nesse momento, né? E isso já pode gerar um maior tumulto, né, no meio familiar e no ambiente também. Vamos começar falando das pessoas que têm essa comunicação mais num sentido de não falar o que pensa. Pensando nesse sentido de família, de casal, é muito importante que as pessoas consigam se expressar da forma adequada, que consigam dizer não, colocar limites no outro, para que consiga realmente ter essa noção. Bom, até aqui eu posso ir. Eu falei isso, a pessoa não gostou. Por isso que a comunicação é tão importante no dia a dia das pessoas. Agora, imagina, num relacionamento. Sei lá, teu marido tá aí te falando alguma coisa, tu não gosta disso, mas tu não fala nada. Ao invés de falar que não foi legal, que tu não gostou, ou mostrar teu ponto de vista, tu pega e tu engole aquilo, tu segura tudo pra ti. Então, tu vai ficar irritada, vai descontar tudo isso no corpo, né? Uhum. Quer falar sobre o corpo? Sim, falando sobre o corpo, essa questão da comunicação é bem legal, porque o engolir as coisas, geralmente isso tranca na garganta, né? Então, existem dois principais pontos aqui, fisiologicamente falando, que são afetados com a comunicação trancada. Primeiro, como eu falei, garganta. E segundo, o próprio estômago. Porque tudo aquilo que a gente engole, seja um alimento, sejam palavras, sejam sentimentos, acaba pesando e caindo na região do estômago. E tudo aquilo que a gente tranca na nossa garganta começa a afetar a própria questão até da respiração, a tireoide, as amígdalas, a garganta, a pessoa que tem a garganta muito inflamada, que pega gripe fácil, pega virose fácil, está sempre com a garganta inflamada, sempre com medicação, ou então tem problema de hipertireoidismo, hipotireoidismo, questão de sono desregulado, porque a tireoide também está diretamente relacionada ao sono. As mulheres têm muito também, indiretamente ou diretamente, questões hormonais, que a tireoide ela acaba aqui afetando também, então a própria questão do útero, o próprio fígado também. Então tem vários órgãos que acabam sendo afetados aqui por causa dessa tireoide em desequilíbrio. Muitas vezes a pessoa não sabe o que está acontecendo. Vai no médico, toma medicação, faz um monte de coisa que, claro, é saudável, é importante, a gente nunca pode deixar a medicina de lado, jamais, em nenhum momento, mas muitas vezes a pessoa fica num ciclo da vida inteira buscando aqui alguma questão de estar procurando aqui um auxílio, de estar procurando uma correção para isso e não consegue achar. Fica sempre com aquele medicamento paliativo, sem entender o que ela tem que fazer para melhorar isso, e muitas vezes está na comunicação, porque a comunicação trancada energeticamente e emocionalmente e cai na garganta, pode desequilibrar a tireoide e com esse desequilíbrio da tireoide, em virtude dessa questão emocional energética guardada ali, esculhamba todo o resto do corpo. Quando a gente fala de estômago, essas emoções que a gente engole, o engolir sapo, né, como eu falei antes, o estar pisando em ovos, todas essas coisas em que a gente guarda dentro da gente acaba caindo no estômago e aqui viram as nossas indigestões emocionais. Então aquela pessoa que do nada, assim, tá lá bem do nada, sem comer nenhum alimento complicado, dá aquela azia, aquele refluxo, aquela queimação no estômago,
Aí os anos passam, a pessoa desenvolve uma úlcera gástrica, uma gastrite, alguma questão mais complexa, até um câncer muitas vezes, e a pessoa não sabe entender, mas eu nunca bebi, eu sempre tive uma alimentação regrada, mas as emoções estavam totalmente esculhambadas. Então a pessoa não consegue identificar muitas vezes que a questão em que ela tem que trabalhar não é só a questão física aqui, falando aqui numa questão de medicina, mas também um acompanhamento com isso na questão emocional, conseguir compreender suas emoções e conseguir trabalhar tudo isso. E quando a pessoa entra nessa sua jornada de despertar, de autoconhecimento, de análise, ela começa a fazer essas conexões de forma mais fácil. Mas a maioria das pessoas que ainda não estão nesse processo, elas acabam terceirizando a culpa para algo externo, como tu disse antes, foi algo que eu comi, foi aquele outro, foi não sei o quê, então é sempre do outro. Mas dentro da linha que a gente trabalha, toda doença física começa antes com um desequilíbrio emocional. Então, alguma emoção em desequilíbrio, ela permanecendo por muito tempo, essa emoção vai gerar uma densidade energética que fica registrado, então, nesse campo energético, que é o que a gente sente quando faz esse frequenciamento, né? Por isso que tu falava que a gente sente muitas vezes densidades na garganta, na região do estômago. Então, tem esse acúmulo energético e o último estágio é isso chegar no campo físico. Então, olha que legal a pessoa que está desperta e consegue fazer essas conexões. Tô com dor de estômago. Bom, para e pensa, o que aconteceu no teu dia? Teve alguma briga? Teve alguma discussão? Alguém falou alguma coisa que tu não gostou, mas ao invés de falar, tu trancou, tu engoliu, tu segurou isso para ti. Então, começar a fazer essas conexões, como tu disse antes, junto com os tratamentos, né? Claro, para o corpo físico, quando já está no físico, isso potencializa muito os processos de cura, os resultados. É justamente trabalhar na raiz da coisa. Porque, como eu falei antes, a medicação ela é importante, a medicina ela é importante com certeza, eu colocaria ela acima de tudo, mas não adianta a gente trabalhar só a questão física se a gente não trabalha a raiz da coisa, que é a questão emocional. E aqui eu dei só dois pontos, né, que foi a garganta e o estômago, mas existem mais, não sei se esse é o objetivo, mas se a gente pode falar ou não, se a gente pode adentrar nesse campo aqui, porque existem muitas coisas que acabam aqui sendo influenciadas na questão da comunicação. Se a gente for pensar aqui na parte alta do nosso corpo, a gente pode até nisso pensar nos nossos olhos, na nossa boca, nos nossos dentes, nos nossos ouvidos. Por quê? A comunicação falha, ela pode ser agressiva. Então, quando a pessoa tem uma comunicação aqui agressiva, ela xinga, ela briga, ela fala alguma coisa que machuca, a gente está ouvindo. Então, aquilo que a gente ouve quando é alguma coisa negativa, isso cai energeticamente e emocionalmente nos nossos ouvidos, e aí os ouvidos eles se machucam. A pessoa que começa a desenvolver ao passar do tempo processos de surdez, de perda de audição, por causa que realmente é um modo do corpo dela querer aqui proteger aquilo que ela está ouvindo que está machucando. Então muitas pessoas aqui passam a vida inteira sendo xingadas, sendo destratadas, ouvindo coisas que não gostam dentro da casa, dentro de um emprego, dentro de algum local em que ela está ali colocada e vivendo esse dia a dia, e a pessoa com o tempo ela vai ali perdendo audição e não sabe por quê, é genético, é aquilo, é isso, e a medicina não explica muitas vezes. E aí o que é? É aquilo que a pessoa passou a vida inteira ouvindo e machucou e ela segurou para dentro de si. Então, é como se o corpo preferisse aqui fechar os ouvidos para parar de ouvir aquilo que está machucando. Nesse mesmo sentido, a gente pode até aqui pensar na boca. Tem pessoas que existem que têm muitas questões na boca, de até aftas, de doenças, de desequilíbrios na boca, de machucados, a pessoa está sempre mordendo a gengiva, está sempre com tensão, com aquela tensão assim no maxilar. Então, tudo sempre tem uma explicação. Quando a gente fala em pessoas que geralmente têm essa comunicação mais agressiva, são pessoas que são mais nervosas, pessoas que são mais explosivas, ou como a gente brinca, né, a pessoa que é a panela de pressão, que ela guarda, 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 quando ela explode, sai de perto, né? Então existem esses dois fatores aqui que podem causar esse nervosismo e esse reter de energia no maxilar. Esse reter de energia no maxilar, com o tempo começa a fazer o quê? Causar bruxismo, desgaste aqui nos dentes, também problema na articulação, ATM, trigêmeos, então tem uma infinidade de coisas que esse excesso de nervosismo guardado, retido, em virtude daquilo que tu ouve, ou em virtude daquilo que tu sente, que fica guardado e contido aqui dentro, e aí geram esses desequilíbrios físicos na região do maxilar. Se a gente for pensar também na questão da comunicação falha, a gente pode inclusive pensar aqui nas nossas dúvidas, nas nossas indecisões. Então, eu quero falar, não falo, eu quero fazer, não faço, e eu não comunico, não exteriorizo, porque a comunicação é uma exteriorização. Então, quando eu não consigo exteriorizar isso, pensando ainda nessa região da boca, isso pega muito nos dentes.
Então a pessoa que tem muita cárie, que tem muito problema nos dentes, aquele dente que cai, que apodrece, que está sempre incomodando, que está sempre com dor, muitas vezes a pessoa não se dá conta, mas é aquele fluxo de indecisões que ela toma na vida dela, não consegue colocar para fora, não consegue exteriorizar, e essa falta de exteriorização, essa emoção, ela fica retida no maxilar e nos dentes, e aí trava tudo e machuca. E o bacana é a pessoa conseguir ter essas percepções e fazer essas conexões, porque normalmente a culpa sempre vai ser do externo. E nós mesmos passamos por isso quando a gente estava na fase de fechar a empresa para seguir esse caminho de terapias. Foi um processo de muitas indecisões. O que aconteceu? Os dois com cárie, coisa que há muitos anos não acontecia, e de repente os dois lá direto no dentista porque estavam com muitas cáries. Fazendo uma reforma nos dentes inteiros, né? E é fio dental, é escovação, é tudo, e mesmo assim a cárie, pum, o que que tá acontecendo, né? O que que eu mudei em mim? Não mudou nada, mas é todo esse processo aí que acarretou essa energia nos dentes e aí deu toda essa complicação. Na época a gente não tinha todo esse conhecimento de metafísica, mas hoje é algo que eu sempre lembro muito, assim, porque foi muito engraçado, né? Os dois com a mesma situação. Então, olha como é bacana e como é importante se perceber e fazer essas conexões, né? E como eu falei antes também, né, seguindo essa linha da comunicação também, a comunicação é tudo aquilo que tu percebe, tudo aquilo que tu sente, tudo aquilo que tu consegue exteriorizar. Nesse momento a gente não estava com essa capacidade, então a gente acabou acarretando toda essa energia dentro da gente, somando essa energia e, no nosso caso, estourou aqui nos dentes. Tem pessoas que podem estourar no estômago porque guarda essa amargura, essa indecisão, essa tristeza, essa indigestão emocional das dúvidas, das coisas do dia a dia. Tem pessoas que se estouram no fígado, a pessoa que guarda muito nervosismo, muito rancor, muita raiva, então guarda tudo isso por causa de não conseguir botar para fora. Então cada pessoa tem um processo aí que pode acontecer com ela de estourar em algum local. E tem pessoas que simplesmente não estouram em nada porque a pessoa consegue de alguma forma se trabalhar, consegue colocar para fora tudo isso, a pessoa até pensa, martela aquela situação, mas consegue trabalhar, consegue transmutar e bota para fora e não acontece nada. São as pessoas que têm aqui muitas vezes uma capacidade energética, emocional, mental muito mais elevada, né? Dá para pensar que as pessoas que acabam recaindo esses problemas no estômago são aquelas pessoas mais boazinhas, que têm medo de dizer não, que Uhum. não conseguem botar limites, que não conseguem se expressar, não conseguem falar o que pensam. E muitas vezes essa pessoa que não se expressa é até por um comodismo, vamos dizer assim, por aquela coisa de querer evitar conflito. Uhum. Ah, não gostei disso, fiquei irritada. Ah, não, mas eu não vou falar porque eu sei que se eu falar eu vou brigar. Só que às vezes certos impasses são importantes, né? Muitas vezes as pessoas até que entram nesse caminho de espiritualidade, de energia, começam a querer evitar conflitos e acabam se anulando, acabam não comunicando, e aí tudo isso vai acumulando no corpo. O que nesse caso a comunicação falha por não colocar para fora, né? Por exemplo, a pessoa dentro de si é aquilo que eu falei, da panela de pressão. A pessoa tá guardando lá, mas não, eu sou uma pessoa evoluída, sou uma pessoa aqui que não acontece nada, olha como eu estou bem, estou com Deus, estou elevado, mas dentro tá aquela coisa fervendo assim. Então não adianta só exteriorizar uma coisa que não é verdadeira, se dentro de ti tu não tá conseguindo comunicar e colocar para fora. Então é como a gente sempre fala, o não também é importante assim como o sim. Então, às vezes, é importante tu colocar pra fora aquela coisa, mesmo que tu esteja querendo ficar elevado, ou tu não queira comunicar alguma coisa mais agressiva, e não quer dizer que tem que sair xingando as pessoas e brigando, mas às vezes tu tem que saber que tu tem que colocar pra fora aquilo lá. Isso faz parte da comunicação saudável. Se tu não consegue dentro de ti trabalhar com um sentimento equilibrado, com uma emoção equilibrada, pra conter toda essa questão ali. Então, não adianta tu externamente comunicar uma coisa positiva, se dentro de ti tu tá explodindo. A partir do momento que tu consegue estar tanto externamente quanto interiormente aqui equilibrado e tudo certo, conseguir transmutar e aliviar essas emoções ali, aí é outra situação, né? E a evolução tem tudo a ver com comunicação, com desenvolver essa comunicação adequada. E quando eu falo comunicação adequada, é tu conseguir avaliar em que momentos tu precisa falar, em que momentos tu vai calar, em que momentos que sim, que tu tem que dizer ou não, que vale a pena tu entrar numa briga, vamos dizer assim, por causa de algo que tu tá defendendo, em que momentos tu deixa a pessoa só falar e tu para. Então, quanto mais tu for evoluindo, mais tu vai estar adaptando essa comunicação e entendendo qual que é a forma mais adequada de estar usando essa comunicação, em que momentos e de que forma.
porque a comunicação não é tanto sobre o que tu fala, mas é principalmente sobre a forma como tu fala. Isso vem muito num processo de maturidade. Quando tu consegue ter essa maturidade dentro de si, de saber falar da forma correta, na hora correta, e às vezes saber calar também. Isso entra não só no sentido de comunicação de palavras, mas também, hoje em dia, as mídias sociais, muitos haters, as pessoas falando mal, xingando, negando o trabalho que uma pessoa faz, criticando. Então isso é uma forma de uma comunicação totalmente desequilibrada, porque tu não dá lugar para a pessoa colocar aquilo que ela pensa, tu já tem que criticar ela porque tu não acredita nisso, porque tu é contra, porque tu não aceita, porque tua linha de raciocínio de estudo vai contra isso aí. Então as pessoas criticam muito, a crítica é uma comunicação totalmente desequilibrada. É aquilo que a gente sempre fala, tu não gosta? Esquece, ignora, vai lá, tô assistindo um vídeo que eu não concordo com aquilo que a pessoa fala. Troca de vídeo, pra que tem que ir lá e criticar e xingar a pessoa e destratar ela sei lá, nos comentários, no YouTube, no Instagram, em qualquer lugar que for ali, né? Às vezes até pessoalmente. Então é muito de uma comunicação sadia, da gente ter aqui um processo de amadurecimento dentro da gente, de saber a hora que a gente tem que calar e a hora que a gente tem que falar. Isso é muito importante, porque é o que a gente vê hoje mais é que esculhambando a sociedade é realmente todo mundo querendo falar coisas que não tem que falar, ainda mais na hora errada, né? Exato, e tudo isso gera muita energia, como tu falou, né? Esses comentários negativos, por exemplo, que às Uhum. vezes uma pessoa começa a criticar um vídeo e já vira lá uma briga no próprio chat, e tudo isso gera uma energia densa, uma massa densa que vai se acumulando. Então, se as pessoas tivessem isso que tu falou, desse amadurecimento de saber o que falar, a forma como falar, nossa, isso muda completamente. Sempre, como tu disse, né? Ali vai ter, por exemplo, nesse mesmo exemplo aí, a pessoa que vai estar criticando e a pessoa que vai estar defendendo. Então elas mesmas vão brigar. Muitas vezes a pessoa que gravou o vídeo lá nesse exemplo que a gente deu nem sabe do que está acontecendo e tá lá aquele inferninho lá acontecendo nos comentários lá, de um monte de bagunça ali. E isso aí gerando uma massa crítica gigantesca, a pessoa gerando raiva, gerando tristeza, gerando algum sentimento complicado, uma pessoa destratando a outra. Então não é mais fácil deixar quieto. Então, se existe o hater que xinga, não precisa existir o outro que vai lá e combate. Deixa ele xingar sozinho, é só ignorar e deu. Ele vai ficar feliz na vida dele. Um dia ele vai aprender que não precisa fazer isso, não precisa criticar. E aí entra essa questão da comunicação sadia. Quando a gente fala de sentimentos, a gente pode até pensar aqui em coração, se a gente for pensar de novo nessa linha metafísica, né? Coração, pulmão, existem vários outros órgãos aqui em que podem estar sendo afetados por causa da comunicação negativada. A pessoa que fica triste com a comunicação, a pessoa que se machuca com uma comunicação negativa, ela guarda muita tristeza dentro de si. Então geralmente ela vai somar essas energias aí dentro dos pulmões dela. Então a pessoa que está lá com muita facilidade de pegar uma gripe, de pegar uma virose, está sempre tossindo. A pessoa que tosse demais também é aquela pessoa que tem que colocar para fora e não consegue. Então a tosse é uma forma do corpo tentar exteriorizar essas emoções que estão guardadas dentro dela. A pessoa que desenvolve muito facilmente pneumonia são pessoas que guardam muitas tristezas dentro de si, de novo, muitas vezes por causa de uma falta de uma comunicação. Pessoa que vivencia muita coisa, fica reprimida, não consegue falar, não consegue comunicar e vai engolindo e vai guardando esses sapos energéticos e emocionais, né? E aí ataca estômago, e aí ataca pulmões, cada pessoa tem uma abertura. Nesse mesmo sentido, a gente pode até falar em chakras. As pessoas que têm aqui os centros energéticos desalinhados, né? Existem muitas pessoas que vão lá fazer um reiki, por exemplo, e aí vai lá o profissional do reiki e fala sempre, ó, falando e tal. Toda vez aqui eu sinto o teu chakra básico desequilibrado. Toda vez o teu chakra cardíaco está desequilibrado. Toda vez que o teu frontal está desequilibrado. Então, o que que isso significa? Será que são meus pensamentos? Será que é o meu aterramento aqui que está faltando para mim materializar e conquistar aqui? Será que são os sentimentos que eu estou guardando dentro de mim? Essa repetição do dia a dia que está somando um monte de coisa que está esculhambando os meus chakras, automaticamente os meus órgãos e minhas glândulas também? Então, uma coisa sempre está interligada com a outra, afetando positivamente ou negativamente, né? Então, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente comunica, deixa de comunicar, tudo aquilo que a gente absorve da comunicação no meio que a gente vive, faz com que a gente equilibre, desequilibre, alinhe, desalinhe, e a gente tenha aqui saúde e falta dessa saúde dentro de nós. E é bem importante observar esses padrões que se repetem, como tu disse, né? Ah, vou fazer o reiki, é sempre o meu laríngeo que está em desequilíbrio. Tá, mas e aí? O que tu fez com essa informação? O que tu tá fazendo com isso? Ok, ele tá em desequilíbrio. Então, para e pensa, como é que tá a tua comunicação? Começando primeiro nessas duas linhas, né, de pensar. Eu sou a pessoa que ouve e engole tudo, então seguro para mim, ou sou a pessoa que está explodindo? E essas pessoas que estão mais explodindo, como tu estava falando em órgãos, né? Então é aquela pessoa que vai ter problema de fígado, né? Então é aquela pessoa que tu tem que cuidar com o que tu tá falando, porque quando a pessoa tá irritada, ela acaba falando coisas que ela não falaria normalmente, então vai magoar as pessoas ao redor.
Então, quem está ao redor também já vai começar a ter uma comunicação mais tensa no sentido de cuidar tudo que vai falar. Eu não posso falar isso porque a pessoa vai se ofender. Não posso falar dessa forma porque vai se ofender. Então, observem como está a comunicação de vocês no externo, falando, mas também como vocês recebem a comunicação da outra pessoa. Sim, uma coisa eu tava pensando agora também que faz muito sentido aqui num sentido mais indireto, mas que também pega muito, aqui ainda falando sobre metafísica, né? Se a gente for pensar até as articulações. Tu pode ver que as pessoas que são mais rígidas, que não conseguem soltar, que não conseguem mudar um padrão, isso seja na sua forma de ser, na sua forma de agir, nos seus costumes, ou até na comunicação, a pessoa geralmente aqui enrijece as articulações. Então a pessoa começa a desenvolver aqui uma artrite, uma artrose, uma risartrose, um problema mesmo de articulações no corpo inteiro, porque a pessoa não tem essa flexibilidade em ser de forma diferente. E aí, pensando agora em vários frequenciamentos que a gente fez, eu vou lá e me conecto no ambiente, não na pessoa específica, às vezes, claro, na pessoa também, né? Mas pensando aqui num sentido mais amplo de ambientes. A gente entra no ambiente da pessoa e aí eu começo a sentir articulações dos pulsos, por exemplo, articulações dos joelhos e a garganta fechada. Então, isso é muito normal de acontecer. O que isso significa? Falta de inflexibilidade nos caminhos, na escolha, na forma de falar, na forma de agir, na forma de pensar, naquilo que a pessoa tem que comunicar ou deixa de comunicar, e a garganta fecha por causa realmente dessa falta dessa comunicação. Então, é uma coisa que a gente vê praticamente assim, em todos os ambientes sempre existe alguma questão de comunicação, ou entre filhos e pais, ou entre o relacionamento, em que está nessa casa do casal também, ou quando é uma família muito grande, tá lá, por exemplo, numa mesma casa, a mãe mora num andar, a filha mora no outro, aí tem o filho dessa família, aí existe alguma questão emocional ali. Então, quando tem alguma questão de comunicação que não tá legal, tu conecta na casa, tu sente assim, é batata, tu sente na hora, né? A garganta trancada, o coração também ali machucado, com aquele aperto no peito e alguma articulação que dói, por causa dessa inflexibilidade em ouvir de forma diferente ou em falar de forma diferente. Essa comunicação que ela fica aqui sem ser sadia, né? E isso afeta todo o ambiente. E essa questão de comunicação é um treino. Eu penso que ninguém nasce pronto conseguindo se expressar, se comunicar, ou ninguém não, né? Raramente alguém nasce com essa comunicação tão desenvolvida. Então é legal falar que essa comunicação, sim, é algo que pode ser trabalhado, que pode ser adaptado, e isso vai sendo construído nas pequenas coisas do dia a dia. E outra forma de comunicação, agora vamos abrir para um terceiro exemplo, né, que é a comunicação contigo mesmo. Como assim comunicação comigo mesmo? O que é isso, né? É aquilo que tu fala para ti mesmo. Não necessariamente de forma expressa, mas por pensamentos. Quando tu olha no espelho, o que tu tá pensando sobre ti mesmo? O que tu tá falando para ti mesmo? Quando acontece algo errado, tu tá lá se criticando, se julgando, porque tem pessoas que são extremamente duras consigo mesmo e estão o tempo todo lá se rebaixando, se criticando. É o tipo de pessoa que eu brinco que não precisa nem de obsessor, porque ela mesma já tá fazendo esse trabalho sozinha, né? De se colocar para baixo, então começa a ter problemas de inferioridade, de autoestima, de insegurança, de tensão. Então esse é um ponto bem importante também para a gente conversar. E se a gente for pensar nisso, quais são os exercícios que qualquer um pode fazer em casa para trabalhar essa comunicação? Para ti, que talvez é mais explosivo, fala aquilo que vem na hora, solta na lata, né? Aquilo que a gente sempre fala, a pessoa pensou e falou. Começa a pensar um pouco antes de falar, como tu disse lá no início, né? Começa a pensar se vale a pena falar aquela palavra, aquela frase, aquele rebatimento na hora que tu ia falar. A pessoa que gosta muito de escrever comentários e criticar as pessoas. Repensa e lembra, o Jonathan falou que isso é negativo. Será que eu preciso mesmo rebater ali? Eu não posso ficar eu com os meus pensamentos aqui negando comigo mesmo alguma coisa? Eu tenho que colocar alguma coisa nos comentários, daqui a pouco vai até machucar quem tá recebendo isso. A pessoa que não consegue se comunicar, primeira coisa que faz, eu sempre falo assim, o treino do espelho. Olha pra si no espelho e começa a conversar contigo mesmo. Não consigo falar nem comigo, eu sou travado. Começa a falar mentalmente, olhando pra ti nos teus olhos no espelho e começa a falar pra ti tudo que é coisa positiva que tu gosta de ti. Não consegue ver isso? Começa a pegar as pequenas coisas. Sempre tem um lado positivo que a gente tem dentro da gente. Alguma coisa em que a gente gosta, alguma coisa em que a gente realmente ama dentro de nós. E quando a gente começa a soltar essa comunicação aqui, a gente consegue começar a comunicar também de forma de exteriorizar as palavras, quando a pessoa é mais travada, né?
Então, a melhor coisa que tem para fazer realmente é treinar essa comunicação contigo mesmo, no teu quarto, no teu banheiro, num espelho que tu tenha na tua casa. Então, começa aqui exercitar essa comunicação sadia. Uma regra que eu tenho de comunicação que eu uso muito assim é antes de falar algo nesse sentido de rebater, né? Eu penso, isso que a pessoa está falando vai mudar a minha vida ou não? Se não mudar a minha vida, eu não gasto energia para estar rebatendo, para estar criticando, para estar tentando, né, fazer a Uhum. pessoa mudar de opinião. Agora, claro, se é algo que vai mudar a minha vida, não. Aí sim, bom, a pessoa está falando algo que me afeta, bom, então eu vou ter que me posicionar assim, eu vou ter que falar, daí eu escolho o jeito mais adequado. Mas se não muda, não vai mudar a vida, vale a pena gastar tanta energia desenvolvendo uma comunicação que daqui a pouco não vai chegar em lugar nenhum? Por exemplo, daqui a pouco a pessoa chega e diz que a minha blusa é vermelha. Eu sei que ela é branca, mas a pessoa pode insistir que ela é vermelha. Vai mudar minha vida se ela tá dizendo que a blusa é vermelha ou branca? Não, não vai. Ok, então eu vou deixar ela achando que a blusa é vermelha, eu vou continuar sabendo que a blusa é branca. Para mim, essa é uma regra que define em quais brigas eu vou entrar ou não, em que comunicações eu vou insistir, quando que é a hora de frear. Eu acho que esse é um ponto bem importante. E eu acho até legal de falar que por exemplo, era uma pessoa que era um hater uma vez. Eu via alguma coisa que eu não gostava, eu era com a pessoa estourada, já ia comentava. Então, todo mundo consegue mudar a comunicação quando a gente passa a amadurecer. Então, a gente tem que criar um reconhecimento nosso, criar um ponto de entendimento, ver realmente aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido, começar a repensar isso. E hoje eu sou o cara que eu curto até vídeo que eu não gosto. Porque a primeira coisa que eu penso, eu não gostei do vídeo, eu tenho que criticar? Não. Ah, mas a pessoa gastou até tempo para fazer esse vídeo. Eu sei que curtir vai ajudar ela a divulgar o vídeo para mais pessoas que talvez faça sentido. Então, eu sou pessoa hoje que eu curto até aquilo que eu não gosto, sabe? Então, é isso que é importante, a gente pensar no outro, muitas vezes, naquilo que faz sentido a gente fazer ou não. E mesmo que a gente não goste, tá tudo bem. Mas a gente tem que ir lá e xingar, tem que criticar, tem que falar de uma forma descontrolada. Não, a gente pode aqui aprender, com esse amadurecimento aqui, a ter esse controle em nós e comunicar de forma saudável. Então, agora pare e pense, em como é que tá a tua comunicação? Reflitam sobre isso, façam os testes aqui de pensar mais em si, voltar para dentro de si, façam um exercício do espelho, treinem sua comunicação e qualquer coisa, estamos aí à disposição para ajudar quem precisar. Até mais! Até mais.